Bom dia, hoje são 7 de junho de 2013, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Eis aqui mais um vídeo acerca de religião. É um vídeo destinado principalmente aos ateus, aquelas pessoas que não acreditam em Deus, em deuses, e que gostariam de obter mais conhecimento acerca do assunto, acerca da descrença. E também é um vídeo destinado a qualquer pessoa. Aqui não há espaço para intolerância, fanatismo, raiva, ódio, mágoa, nada. Se você, portanto, internauta, é uma pessoa que acredita em Deus, em deuses, nada o impede de assistir a este vídeo. E caso você queira, no finalzinho, emitir alguma opinião, faça. O YouTube está aí à sua disposição e é democrático. Pois bem, neste vídeo aqui, vou abordar 4 pontos que eu coloquei aqui no quadro. Quero dizer antes que o ateísmo é 100% verdade, 100% ciência, porque é baseado na ciência, é baseado na história e, por incrível que pareça, também é baseado na própria teologia, que é o estudo dos deuses. E já a religião é pura fantasia, é pura ilusão, é pura superstição. Pois bem, vou aqui pegar o primeiro ponto. Eu coloquei aqui o ataque irracional dos internautas religiosos. Este vídeo é, salvo engano, o 23º vídeo que faço acerca de religião. Em alguns vídeos eu venho recebendo manifestação, né, de alguns internautas religiosos com ataques irracionais contra mim. E aí eles alegam que eu sou ignorante, que eu sou um otário, um idiota, um babaca, etc. Não fico com raiva desses caras, de forma alguma, e respondo a eles. Muito bem. E por que esses ataques irracionais? Porque eu estou tratando da maior manifestação de fanatismo e intolerância que existe na vida do homem, a religião. A religião. Quem estuda a religião sabe muito bem que a religião é a maior manifestação de fanatismo e de intolerância que existe no mundo. Supera milhões e milhões de vezes o futebol e a política. É por isso que eu venho recebendo esses ataques irracionais desses internautas religiosos. Já os ateus elogiam os meus vídeos. Pois bem, o ideal seria o quê? Que uma pessoa, ao assistir a um vídeo e não gostou do que assistiu, escreveria para o expositor, explicando ali a sua discordância, né? Em relação a um ponto, a 2 pontos, a 3 pontos, etc. Eu gostaria de receber essas críticas, né? Criticando aqui, mostrando esses internautas, mostrando sua crítica em relação a algum ponto que eu expus aqui. Só que eu não recebo dessa forma, não. Aí vem as agressões pessoais. Por quê? Porque eu estou tratando de religião. E aí fanatismo e intolerância. O internauta inteligente, seja ele ateu ou religioso, deveria sim se manifestar, criticando algum ponto aqui, de forma educada. Mas não. Quando se trata de religião, aí espera-se o fanatismo, espera-se a intolerância. Daí os ataques irracionais. E prefixo negativo, né? Fora da razão. Pois bem, eis aí o primeiro ponto. Segundo ponto. Esta afirmação aqui não é minha, é de um cientista psicólogo norte-americano, Michel Sermer. Em alguns vídeos eu venho mostrando alguns livros do Michel, né? Norte-americano. Aqui está. Ó, Michel Sermer, o primeiro. Cérebro e Crença. Aqui está. Psicólogo norte-americano, famosíssimo. Livros e mais livros publicados em todo o planeta Terra. E aqui mais um livro dele, ó. Por que as pessoas acreditam em coisas estranhas? Aqui está. Esse psicólogo aqui, norte-americano, Michel Sermer, é ateu. Porém, aqui são livros de ciência, livros científicos, estudando o fenômeno
religioso e outros fenômenos. Certo? Muito bem. Então aqui, uma das frases dele é: a crença no sobrenatural é perigosa. A crença no sobrenatural é perigosa. Afirmação do Michel Sermer. Essa afirmação aqui é verdadeira? Claro que é. E por que é verdadeira? Porque os fatos vivenciados pelo homem no planeta Terra comprovam a veracidade desta afirmação. É por isso que ela é verdadeira. A crença no sobrenatural é perigosa. E como é? Sobrenatural significa o quê? Aqui diz sobre, ou seja, o que está acima do natural. Não é isso? E aqui, sobrenatural, temos deuses, rituais religiosos, não é? Rituais religiosos. Temos orgias satânicas, não é isso? Temos demônios, né? Demônios. Temos espíritos e por aí vai. Não é isso? Isso aí significa o sobrenatural. Pois bem, e o Michel Sermer, que é um cientista, diz que a crença no sobrenatural é perigosa. E como é? As provas estão aí. Devido à crença no sobrenatural, nós temos em todo o planeta Terra, não só no Brasil, inúmeras barbaridades, inúmeros crimes que são cometidos no dia a dia, devido à crença no sobrenatural. Pessoas, multidões, caem na conversa do sobrenatural e ali entram em situações de complexa ignorância, de complexa violência assustadora. Não é verdade? É simples mostrar isso, né? A crença no sobrenatural. Vemos pessoas aí que praticam orgias satânicas. Por quê? Porque acreditam no sobrenatural, acreditam em demônios. E aí pegam pessoas, pegam crianças, matam essas crianças, né? E cortam ali os corpos, tiram o sangue das crianças para oferecerem aos demônios. Tudo isso por causa da crença no sobrenatural. Por causa da crença no sobrenatural, guerras e guerras religiosas aí existem dia a dia em todo o planeta Terra. Dia a dia, guerras religiosas em que os combatentes lutam para colocarem no ápice os seus deuses, os seus demônios. Não é isso que acontece? De forma tão simples, 68% de todas as guerras existentes na vida do homem, isso é dado estatístico, histórico, 68% de todas as guerras havidas na história do homem foram guerras de cunho religioso. E hoje, ano 2013, em todo o planeta Terra, a quase totalidade das guerras são de cunho ainda religioso. Poucas guerras são de cunho econômico, guerras de cunho religioso. Isso é a pura verdade, né? Nós temos assistido por aí. Quantas pessoas que acreditam no sobrenatural, que estão hoje enganadas por líderes religiosos, pessoas que vão à ruína, vão à miséria, enriquecendo os bolsos dos líderes religiosos. Quantas pessoas a gente vê por aí desesperadas porque perderam o seu patrimônio para o enriquecimento de líderes religiosos? Quantas? Inúmeras, não é isso? Quantos grupos terroristas existem hoje no planeta Terra? Quantos grupos terroristas, suicidas, pessoas que acreditam no sobrenatural e que praticam maldades, suicídios, levando várias pessoas inocentes à morte apenas para a alegria de seus deuses? Quantas? Inúmeras. Então, eis aí uma grande verdade. A crença no sobrenatural é perigosa. Afirmação de Michel Sermer e comprovada de forma lúcida, clara, pelos fatos vivenciados pelo homem no dia a dia, não é? Pura verdade. Como contestar isso? Como? Não existe. Não há como contestar. Pois bem, agora vamos aqui ao terceiro ponto. É muito comum as pessoas fazerem a seguinte pergunta: Deus existe? Deus existe?
esta pergunta aqui está errada. Está errada. Ela deve ser reformulada. E por quê? É bem simples. Veja. Veja. Hoje, ano 2013, nós temos no planeta Terra 10.000 religiões. Tá? 10.000 religiões no planeta Terra. E temos também no planeta Terra mais de 1.000 deuses, correto? Espalhados em todo o planeta. Mais de 1.000 deuses. Percebeu? Então vamos para a pergunta, que é muito comum a gente ver por aí, né? Nos livros. A pergunta é esta: Deus existe? Por que a pergunta está errada, cara internauta? Olhe para cá. Por que ela está errada? Ora, se existem hoje no planeta Terra mais de 1.000 deuses, então esta pergunta aqui está errada. Está errada. Então, qual seria a pergunta certa aqui? Seria: deuses existem? Olha aí. Aí sim, ó. Deuses existem? Olha aqui a pergunta certa. Pronto. Porque quando eu falo apenas, quando eu digo apenas Deus existe, eu estou aqui no singular. Deus no singular. Como se houvesse em toda a história do homem apenas uma divindade, que aqui está no singular. Então está incorreta. Aqui, quando eu digo Deus existe, talvez eu estivesse me referindo apenas ao cristianismo. E o cristianismo não é e nunca foi a única religião do mundo. Nunca. Nunca foi a única religião do mundo. Sozinha. Não. Existem hoje 10.000 religiões. Então veja, Deus existe é uma interrogação que aqui já apresenta um erro. O certo, a pergunta seria: deuses existem? Porque já há mais de 1.000 deuses. Então eis a pergunta: deuses existem? Ou deuses existem? Pronto. E qual é a resposta? A resposta simplesmente é não. Os deuses não existem. Os deuses são criados pelo homem. E a maior prova está na própria história do homem. E aí entram a ciência, com a antropologia, com a arqueologia, não é? Com o estudo das línguas, com a antropologia cultural, que se destina a estudar as comunidades. Entra também a sociologia, entra a psicologia, entra também a história fora da ciência e até a própria teologia. Então, os deuses não existem de fato no mundo sobrenatural. Não. Os deuses são simplesmente criações dos homens, por vários motivos, né? Que eu venho sempre aqui tratando em meus vídeos e que eu irei ainda abordar em outros, né? Portanto, a pergunta aqui correta é: deuses existem? Porque há mais de 1.000 deuses, e não apenas Deus existe. Não é isso? Muito bem. E vamos aqui para o quarto ponto. O melhor livro de ateísmo do mundo. Qual é, internauta? O melhor livro de ateísmo do mundo. Você que é ateu, qual é o melhor livro de ateísmo do mundo? Você que é crente, que acredita em Deus, talvez, qual é o livro aí que você conhece que é um livro, para você não é importante, mas é um livro forte de ateísmo? Qual é o livro? Qual é o livro? Qual é o livro mais forte do ateísmo? O melhor livro do ateísmo, qual é? Depende de quem pergunta. O melhor livro do ateísmo é o livro religioso, é o livro tido como sagrado. Por exemplo, para o cristianismo, se você perguntar a mim qual é o melhor livro de ateísmo do mundo, eu digo na hora. Se for um cristão que me fizer a pergunta, eu digo: o melhor livro de ateísmo do mundo é a Bíblia. Pronto, é a Bíblia. Estudo a Bíblia há mais de 20 anos, a mais. E diante de uma pergunta de um cristão, eu digo, sem dúvida alguma,
o melhor livro de ateísmo do mundo é a Bíblia. Basta ler a Bíblia e entendê-la para que haja ali o ateísmo, por incrível que pareça. E em vários livros vou mostrar como isso ocorre de forma bem clara, de Gênesis ao Apocalipse, mostrando a história da Bíblia, como ela foi escrita, por quem ela foi escrita e por que a razão pela qual aqueles parágrafos, aqueles versículos, aqueles capítulos estão ali, porque, com que objetivo eles foram escritos. Essa é a grande verdade. O melhor livro de ateísmo do mundo, o melhor livro é o livro religioso, tido como sagrado, de acordo com cada religião. Diante do cristianismo, com certeza, o melhor livro do mundo é a Bíblia. É a Bíblia. Líderes religiosos enganam facilmente os fiéis, e principalmente os líderes religiosos, evangélicos e protestantes, mostrando uma visão da Bíblia que não é aquela que eles mostram. Isso eu vou mostrar aqui de forma bem clara, bem cristalina. E, óbvio, quero receber críticas, mas não em relação à minha pessoa, ao que eu vou expor aqui. Pois bem, e vou mostrar não livros de ateus. Quando eu trato de Bíblia, exclusivamente de Bíblia, eu evito pegar livros de ateus. Vou aqui pegar, como eu já disse, a própria teologia. Teólogos e, por incrível que pareça, teólogos cristãos católicos. Sim, católicos. Vou pegar aqui o John Dominique Crossan, vou pegar aqui o teólogo Bart Ehrman, vou pegar aqui o teólogo Juan Arias, vou pegar aqui a grande historiadora de religião, conhecedora profunda de religião, a Karen Armstrong, vou pegar aqui a Uta Haken-Heimann, uma das maiores teólogas do mundo. Vou pegar vários teólogos, mostrando de forma clara que a Bíblia é, sem dúvida alguma, o melhor livro de ateísmo do mundo em relação à fé cristã. Líderes religiosos dizem que, por exemplo, Moisés escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nunca. Mentira, não escreveu. A Bíblia está repleta de lendas, de fantasias, de alegorias, de metáforas, de exageros. A Bíblia, na verdade, não é um livro de cunho histórico. Os próprios teólogos sérios afirmam e comprovam essa veracidade. A Bíblia não é, no fundo, um livro profundamente histórico. E sim, é apenas um livro de fé. De fé. Conta a história de um povo hebreu que viveu na Mesopotâmia, região entre rios Tigre e Eufrates. E ali eles foram enfrentando aquelas dificuldades que estão descritas na Bíblia, com muitas e muitas fantasias que já são comprovadas pela antropologia, principalmente arqueologia bíblica, né? Escavações na Palestina e inúmeras outras ciências aí comprovando, né? E a própria teologia. Portanto, a Bíblia não é um livro histórico, no fundo, não é um livro científico, ao contrário, inúmeras imperfeições, vários erros, em relação à ciência. A Bíblia não é um livro profundamente geográfico, inúmeros erros de geografia. É apenas um livro de fé, cheia de ilusões, cheia de fantasias, com carruagens de fogo subindo aos céus, seres humanos dentro de baleias, repartição de rios, de mares, Torre de Babel, dilúvio que nunca houve, Adão e Eva, personagens também fictícios. Tudo isso está na Bíblia, todas essas fantasias. E também Jesus Cristo, filho de uma relação sexual normal entre o pai e a mãe dele, e que Jesus não tinha aversão a sexo coisa alguma. Tudo isso está na Bíblia, principalmente no Velho Testamento. E ali vou mostrar as razões por que as pessoas escreveram o que está ali.
e que Jesus de forma alguma ressuscitou, que subiu aos céus como sobe um helicóptero, nada. Tudo isso é fantasia, e que Apocalipse não significa fim de mundo coisa alguma. É apenas uma visão da cristandade na época lá do judaísmo, quando Jesus ainda vivia. E que Jesus jamais pensou em montar religião alguma, era judeu, e que tudo isso faz parte de um grande acervo de fantasias. Portanto, a Bíblia é, sem dúvida alguma, o melhor livro de ateísmo que existe no mundo. Em vários vídeos vou mostrando, pegando cada capítulo, cada versículo e mostrando aqui com base na própria teologia, com teólogos cristãos, de natureza cristã, como John Dominic Crossan, Bart Ehrman, Juan Arias, a historiadora de religião Karen Armstrong, outra teóloga, a Uta Hankey-Heman, e aí por diante. Vou mostrar de forma bem simples. Portanto, aí o meu recado, e aqui estão os dados, né? Para um bom esclarecimento aí sobre a descrença, né? Portanto, aí, mais uma vez, muito obrigado aí por ter ter assistido a este vídeo. E vamos para frente, né? Sem ódio, sem mágoa, sem ressentimento, sem fanatismo e sem intolerância. Muito obrigado.